gente possa ter a oportunidade de refletir um pouco, fazer a leitura do Evangelho e analisar um pouco as palavras aí do Mestre Jesus à luz do Espiritismo. Como eu sempre digo, não tem nada de novo, nada que a gente nunca tenha lido, nunca tenha ouvido. O grande objetivo aqui é trazer instrumentos para a nossa própria melhora, para o nosso próprio avanço espiritual de agora. O que importa para nós é a nossa melhora a partir de hoje, a partir desse instante. Então esse é o nosso objetivo. Nada mirabolante, nada que a gente nunca tenha visto antes. Para quem não sabe, o meu nome é Carlos e nós temos as palestras aqui todos os sábados neste mesmo horário, palestras aos domingos no desenvolvimento. E aqueles que não puderem assistir aqui, podem assistir pela internet. No YouTube, canal Luz Universal, no Instagram, Templo Luz Universal e no Facebook, Templo Luz Universal Oficial. Então, nessas 3 possibilidades de assistir online às nossas palestras, às nossas reflexões que a gente faz aos sábados e aos domingos. E hoje não é diferente. Vamos ler hoje o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 17 e seguintes. O mancebo rico, ou jovem rico, ou o príncipe, o jovem príncipe, vários nomes são dados para este capítulo. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e perguntou: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honrará o teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Uma passagem muito interessante, todos nós já conhecemos. Mas o grande detalhe é que o Espiritismo nos proporciona ir um pouco além disso. A Amélia Rodrigues, em uma obra psicografada por Divaldo Franco, ela conta como realmente aconteceu e conta detalhes dessa passagem para que a gente possa efetivamente entender melhor o que acontecia. Esse jovem, ele realmente era muito rico, era um príncipe. Tinha tudo o que ele queria. Tinha um corpo muito bonito, bem apresentável, mas apesar do Evangelho não nos contar, há muito tempo esse jovem se sentia entediado com a sua riqueza. Não lhe agradava mais, não o fazia feliz, simplesmente ter essa riqueza. Há muito tempo ele já tinha esse problema e essa dificuldade. Ouvindo falar que Jesus ia aparecer, se iniciou esse diálogo que nós já conhecemos. Então, ele já vinha refletindo, já vinha se sentindo triste, já tinha perdido aquelas alegrias da riqueza, e ele tinha plena consciência de que aqueles bens eram transitórios, apesar do Evangelho não nos dizer isso. E quando ele olhou para Jesus, ele sentiu algo que disse dentro dele: Irei contigo, Senhor, mas não disse, simplesmente veio na cabeça dele essa frase. E ele sentia, segundo Amélia Rodrigues, que já conhecia o Mestre Jesus, que já tinham conversado, mas não se lembrava como, nem onde, nem quando. Mas sentia que aquela pessoa não era nova para ele. O que parece natural, tendo em vista o grau de evolução que ele aparenta ter nessa passagem. E vencendo aquela emoção inicial de estar na frente do Mestre Jesus, que a gente sabe que todos tinham naquela época, ele iniciou um diálogo com o Mestre Jesus e foi perguntando. O que o Evangelho não nos conta é que quando Jesus disse para ele:
larga todos os bens que tem e segue-me, ele respondeu: permite-me primeiro competir em Cesareia, logo mais disputando para Israel os triunfos dos jogos. Jesus respondeu: não posso esperar. O reino dos céus começa hoje, e agora para o teu espírito. Não há tempo a perder. E ele respondeu: aguardei muito por essa ocasião, e ela se avizinha, com a chegada do período das competições. Exercitei-me, contratei escravos que me adestraram, aos partos comprei, por uma fortuna, 2 parelhas de fogosos cavalos, os jogos estão próximos. Jesus respondeu: renuncia e segue-me. E ele ficou pensando, quem era ele que falava dessa forma com um príncipe, um jovem rico naquela época? Que poder exercia sobre ele naquele instante? Quem era aquela pessoa para falar e agir dessa forma? Mas ele continuou no seu pensamento e no seu diálogo. E disse: não receio dar o que possuo, dinheiro, ouro, gemas, títulos, se possível, pois sei que eles gastam muito facilmente. Mas Jesus respondeu: dá-me a ti próprio e te oferecerei aventura sem limites. O jovem pensou: que alto prêmio, mas que pesado tributo. E começou a pensar na frente do Mestre Jesus. Abro mão da riqueza, abro mão do tesouro, mas fico triste em abrir mão dos títulos, fico triste em não ter os bajuladores, e a minha juventude que não poderei mais usufruir dela. E Jesus, simplesmente por ele ter pensado, respondeu: sim, tem que abrir mão de tudo. E ele, lembrando que tinha que se encontrar com outros colegas para organizar sobre os jogos que iam se realizar, simplesmente disse: não posso seguir-te agora, perdoa-me se me amas. E saiu correndo. Após isso, conta a Amélia Rodrigues que Jesus sentou e ficou triste. Diz ela que ele fazia isso toda vez que alguém que era chamado para o reino dos céus não atendia ao convite. Então Jesus ficou muito triste com a recusa ao convite que foi feito. Passou-se uma semana. Se iniciaram os jogos de Cesareia. Cesareia tinha um propósito, que os jogos de lá fossem tão bons ou melhores que os de Roma. Aí a gente já entende qual era o objetivo. Tinham gladiadores, bigas, concursos, músicos, tudo que a gente possa imaginar, e a gente já viu aí em filmes. E as pessoas aglomeradas. E iniciou a corrida a biga puxada por 2 cavalos, aqui era puxada por 4 cavalos. Nessa corrida, um jovem fez uma manobra equivocada. O seu carro virou, no que ele caiu, vários cavalos passaram por cima dele. Desencarnando imediatamente, o Mestre Jesus aparece e diz: renuncia a ti mesmo, vem e segue-me. E ele só responde: amigo. E assim nós temos a conclusão da história do jovem rico. Qual teria sido a resposta ou a conclusão se ele tivesse seguido Jesus naquele convite? A gente nunca vai saber. Se ele teria sido um apóstolo, um discípulo, ou o que seria, mas fica a lição para todos nós. A oportunidade, ela nunca se perde, porque a lição, ela sempre está conosco. Primeira lição que a gente vê é que a espiritualidade está sempre com a gente. O ideal é que a gente esteja com ela como trabalhador, mas se não como trabalhador, estaremos aí como socorridos, como pacientes, como ajudados, como é o caso aqui do jovem. Uma semana atrás ele foi convidado a trabalhar. Não tendo trabalhado, ele teve que ser socorrido pela espiritualidade. É uma lição muito grandiosa para nós.
Mas o que mais a gente se pergunta é porque, tendo tantos valores, guardando os mandamentos, não tendo tanto apego ao dinheiro, ele não seguiu Jesus. Fica sempre essa pergunta. Por que não? E fica a pergunta de nós para nós mesmos nesse instante. Por que para nós também é tão difícil? É tão difícil abrir mão de uma festa, é tão difícil abrir mão do nosso orgulho, é tão difícil abrir mão de um salário maior, ou de uma determinada viagem, ou de um determinado emprego, ou de uma determinada família, ou de qualquer coisa em favor da espiritualidade. Por que ainda é tão difícil? Por que isso nos incomoda tanto? Quantas vezes nós somos convidados e enrolamos? Damos uma desculpa. Estou preparado para outra coisa, quando isso passar eu venho. Que a gente tem as nossas próprias reflexões e conclusões sobre isso. O quanto a gente às vezes enrola, adia, posterga essas questões, que não são fáceis. Por que é tão difícil para nós tomar uma decisão imediata? Agora eu abro mão mesmo, seguir a espiritualidade, vou ser uma pessoa boa, vou buscar o equilíbrio e a paz. Vou controlar a minha sexualidade, a minha vaidade, a minha ganância. Vou ter uma vida simples. Por que ainda é tão difícil esse equilíbrio em todas as áreas? Porque às vezes a gente pensa que estar com a espiritualidade é um dia por semana, uma horinha ali, uma conversinha ali, mas não. Estar com ela é viver de acordo com os princípios que a espiritualidade nos oferece. E isso é em todas as áreas. É a todo instante. Se a gente não tem equilíbrio, nós estamos sempre puxando energia negativa. Então nós não estamos com a espiritualidade. Estamos aí saciando as nossas necessidades inferiores, mantendo aqueles sentimentos antigos que insistem em permanecer em nós. E em um determinado momento, nós vamos precisar despertar e reformar e transformar. Que dia será esse em que nós vamos despertar para a espiritualidade e transformar quem nós somos? Transformação, que eu digo, é um processo que se inicia e vai mudando algo em nós. Pela passagem do Evangelho, a gente percebe que o jovem, ele estava no processo de transformação. Ele não sentia mais alegria simplesmente na riqueza. Ele guardava os mandamentos, o que muitos não faziam. Como a gente lembra da outra passagem que Nicodemos foi encontrar com Jesus escondido de madrugada. Então ele tinha várias qualidades, mas elas não foram suficientes para que ele, naquele dia, tomasse a decisão correta e seguisse o Mestre Jesus. Irmãs Dufour, ela tem um livro que chama Reforma Íntima Sem Martírio. Ou seja, uma forma da gente se melhorar, se reequilibrar sem sofrer. Mas no livro ela diz, essa transformação ela traz em nós, qual é essa dificuldade que nós vamos ter? Nós vamos ter um conflito entre a nossa forma de pensar, de agir e de sentir. E isso fica muito claro no jovem rico. O que ele sentia? Angústia, tristeza, ansiedade. Mas como ele pensava? Ainda pensava um pouco como as pessoas da época. E agia também de certa forma como as pessoas da época. E assim nós vamos nos sentir quando a gente iniciar a nossa reforma íntima. Se estamos passando por isso, quando eu estou na minha casa eu tento agir diferente, mas não consigo. A minha forma de pensar está mudando, mas eu ainda tropeço. Eu fico triste quando eu faço isso que eu sei que é errado, mas não consigo parar de fazer. Tudo isso traz problemas para nós. E a gente percebe o quão difícil é. Eu quero ser bom, eu vou agir como uma pessoa boa e vou sentir como uma pessoa boa. É muito difícil para nós ainda. Para que a gente tenha consciência se somos equilibrados ou não, os testes passam na nossa frente.
Aí você encontra uma pessoa que necessita de algo e fala, ó, essa pessoa está necessitada. E sente, eu podia ajudar essa pessoa. Mas fala, ó, mas eu estou ocupado, eu tenho um negócio ali para resolver. O próximo que eu encontrar precisando eu ajudo. E vai embora. Então há um conflito. E depois à noite chega em casa e fala, nossa, 10 minutos ali não teria me atrapalhado em nada. E se arrepende. Ou a gente encontra e alguém nos desagrada e a gente xinga a pessoa na hora. Chega em casa à noite e fala, nossa, não precisava ter agido dessa forma. Um espírita não faz isso. Eu li no Evangelho que quando eu fico com raiva e faço isso, eu puxo energias negativas. E se arrepende depois. No seu emprego, você é convocado a fazer um trabalho mais difícil. Faz mal feito. O seu patrão ou seu empregado tem algum prejuízo por causa disso. Chega em casa depois e pensa, nossa, poderia ter feito melhor. Não precisava ter tomado esse prejuízo. Coloco em risco o meu emprego dos colegas. Eu li que cada um de nós tem que fazer o melhor possível. Esse é o nosso conflito. É o conflito do jovem rico. Eu cumpro os mandamentos, não tenho tanto interesse na riqueza, mas faço questão dos jogos. Faço questão de aproveitar o meu corpo jovem. Faço questão de andar acompanhado de pessoas que me bajulam. Então nós nunca estamos nem do lado de cá, nem do lado de lá. Perceberam a nossa dificuldade? O conflito entre esses três lados é que é a nossa meta a ser vencida. Entre a forma de sentir, a forma de agir e a forma de pensar. Despertar e transformar é o nosso objetivo maior aqui, para que quando convocados a gente não se equivoque. Como somos fracos, como ainda não somos totalmente vencedores, o nosso lado negativo sempre tenta nos puxar para trás. Porque é cômodo para nós. É cômodo manter aquelas alegrias anteriores que a gente vem por séculos, usufruindo delas. É difícil abrir mão das vantagens do mundo físico. Carlos Torres Pastorino, enquanto espírito, encaminhou alguns livros por meio da psicografia de Divaldo Franco. Em um desses livros, eu falo isso porque ele tem livros enquanto encarnado. Ele diz que o despertamento e a transformação se iniciam como uma forma de crise existencial. A gente de fato entra em crise. Aqueles amigos que eu tinha, aquelas alegrias que eu gostava tanto de fazer isso, eu era alegre, eu tomava aquela cervejinha, eu contava piada, e agora isso não me satisfaz, mas todas as minhas alegrias se foram. Então a transformação por meio do conhecimento espiritual, por meio da prática da caridade, por meio de energias positivas que nos acompanham, trazem essa crise existencial em nós. A gente não larga as alegrias anteriores por novas alegrias imediatamente. Não deixamos de lado alegrias que alimentam o nosso orgulho, o nosso ego, para que a gente seja imediatamente alegre através da renúncia. Essa renúncia, ela exige exercício de cada um de nós. Sair de casa, deixar de descansar para vir para as atividades espirituais, para visitar um amigo que necessita, para dedicar o tempo a uma leitura, a uma palestra, a uma reflexão, quando poderia estar assistindo um filme, vendo uma novela, estar encontrando um amigo. Todas essas renúncias não são fáceis e exigem um esforço cada vez maior de nós. Até que a gente pega um exemplo máximo de encarnado recente, que é Chico Xavier, que não tinha vida própria, não tinha vida particular. A vida dele era dedicada à caridade durante o dia, e durante a noite era dedicado para a psicografia de livros. Só fazia isso. É o exemplo máximo.
Para que a gente possa evoluir, nós temos que caminhar do que nós somos hoje, para que a gente possa iniciar uma caminhada de renúncia em favor do próximo, em favor da espiritualidade, em favor das reflexões espirituais, em favor da reforma íntima, em favor da busca por energias positivas. É uma longa estrada para que a gente chegue naquele patamar. Porque por mais que a gente insista, que a gente busque, esse equilíbrio, esse desequilíbrio que irmã se nos mostra, ele vai nos acompanhar ainda por um tempo. A gente quer ser assim, mas o nosso pensamento, aquelas ideias antigas vão nos atormentar. Aquela raiva vai nos atormentar. Aquela ansiedade vai nos atormentar. Aquela vontade de responder, aquela vontade de ser agressivo, aquela ideia de que todos estão nos passando a perna, de que somos explorados, de que trabalhamos mais que os outros, eu trabalho mais e ganho menos, de que estão sempre tirando vantagem da gente. Olhando pelo lado da espiritualidade, a gente entende que cada um de nós tem um objetivo, tem um porquê de estar naquele local, neste local, nesse instante, com essa profissão, nessa situação. Só que na hora do problema a gente não lembra disso. Só pensa, por que isso acontece comigo? Por que não pode ser mais fácil? Quando, buscando as informações da espiritualidade, a gente consegue entender de uma forma mais clara. E o exemplo do jovem aí é muito esclarecedor para cada um de nós. As escolhas nos são dadas, ofertadas pela espiritualidade. E às vezes a gente vai colocando muito porém, e a gente não sabe o dia de amanhã. O que pode acontecer uma semana depois? Às vezes não temos esse tempo que achamos que temos. Quando se iniciará a nossa caminhada espiritual? Ou quando se iniciará a nossa caminhada espiritual com qualidade? Ou quando se iniciará a nossa reforma íntima com qualidade? Porque não sabemos o que pode acontecer. E perderemos a nossa oportunidade de sermos trabalhadores. E quando nos unimos a um grupo, nos fortalecemos. O grupo fortalece e nós nos fortalecemos. Temos mais amigos, mais companheiros. E tudo isso nos torna menos suscetível a dificuldades. E quando temos dificuldades, temos aqueles que podem nos auxiliar, aqueles que podem nos socorrer. Então, essa é a nossa lição do dia de hoje. Como se dá o despertar e a transformação? Será que nós estamos atentos? Eu sempre digo que nós não somos maus, nós somos desatentos. Grande parte de nós passou daquela fase de desejar o mal, de querer tirar a vida de alguém. Mas também nós estamos aí sem tempo e sem muita vontade de dedicar à caridade e ao bem do próximo. Nós estamos preocupados em resolver os nossos problemas. E estamos andando desatentos. E para que a gente possa despertar e transformar, precisamos estar muito atentos. Podemos comparar aí a reformar uma casa. Não dá para reformar uma casa desatento. A gente precisa de um projeto, escolher o material, saber o que é melhor, chamar um engenheiro para ver se dá para pôr um segundo andar, ter um plano. E cada vez que dá certo, a gente faz uma nova reforma. Deu certo? Reforma e vai sempre reformando. Mas a base é a mesma. A base somos nós. Essa base nunca vai mudar. Nós nunca deixaremos de ser quem nós somos. Sempre teremos a história do nosso espírito. Então a base da casa é a mesma. Nós vamos reformando, crescendo, subindo,
mas a base é quem nós efetivamente somos. Só que precisamos de um plano, um projeto, para que a gente possa seguir em frente. Para que no momento crucial da nossa escolha, a gente não tenha um mas. Quando eu li essa passagem de Amélia Rodrigues, eu fiquei imaginando. Você encontra o maior espírito que já encarnou na Terra, de um magnetismo fantástico, olhando para você, te convidando e te dizendo: dá-me a ti próprio e eu te oferecerei aventura sem limite. E você consegue resistir a isso? É difícil. Porque o magnetismo do Mestre Jesus era fantástico. E a gente percebe o seu magnetismo pelas curas que ele realizava. Próximo, à distância, pela palavra, pelo pensamento, todas as possibilidades possíveis. Tão grandioso era o seu magnetismo. É uma lição muito grandiosa para nós. Um chamado muito claro que foi feito a ele. Vou deixar isso para depois. Tem uns probleminhas para resolver ali em outra cidade, volto e inicio. E pode não ter tempo para isso. Então esse é o nosso alerta do dia de hoje. É uma passagem muito bonita e a Amélia Rodrigues consegue engrandecer ainda mais ao nos contar aí os pormenores, as falas como elas realmente foram e o desfecho do que aconteceu com ele. Lições muito grandiosas. Com certeza o espírito dele tem isso marcado e com certeza deve ter seguido aí numa linha muito mais reta depois disso que aconteceu, para que a sua evolução possa ter sido bem mais rápida. Então que o Mestre Jesus possa nos dar discernimento, atenção, para que a gente tenha calma e tranquilidade para fazer as escolhas certas naqueles momentos adequados. Que a nossa inferioridade não fale mais alto em nós. Que aquele homem novo que tenta sair de dentro de nós possa sair. Que aqueles sentimentos que tentam, nobres que tentam sair, possam sair. Que aquele sentimento de dó, de piedade, de benevolência que tentam fluir de nós, possam fluir. Que a gente dedique um pouco de tempo a dar atenção àqueles que precisam, aqueles que estão na rua, que a gente encontra aí periodicamente, aqueles que nos pedem algo, aqueles que nos pedem ajuda, aqueles que não têm coragem de pedir ajuda, mas estão necessitados ao nosso lado. Então que a gente dedique um pouco de tempo a isso. Que a nossa energia esteja sempre positiva, para que a gente seja capaz de doar essas energias. Um instrumento valioso que nós temos aqui nesta casa é a bênção no primeiro domingo do mês. O objetivo da bênção é recolher energias que vão nos acompanhar ao longo do mês todo, para que a gente possa distribuir essas energias onde quer que a gente esteja. Não é um trabalho egoísta. A gente não vem buscar energias para nós. Eu vou lá e vou sair bom. Nós vamos ser instrumentos da espiritualidade. Onde quer que a gente vá, nós vamos distribuindo essas grandiosas energias. E isso somos nós trabalhando, dedicando, buscando ser diferente da forma como nós agíamos anteriormente. E isso é muito bom. Isso fortalece o nosso espírito. O mundo não permite mais certas condutas que nós tínhamos antigamente. O mundo exige de nós posturas mais positivas. A gente sempre fala que tudo que passa na televisão atualmente é muito ruim, porque o que é bom não se divulga. Raramente se divulga aquele bom professor, raramente se divulga aquele bom profissional que faz o trabalho dele excelentemente. Raramente a gente divulga o bem. Mas existem sim muitos espíritos encarnados trabalhando em prol disso. Muitas energias sendo distribuídas. E cabe a gente sintonizar e buscar espalhar onde quer que a gente esteja. Mas a atenção ela é muito importante, para que a gente saiba aí fazer as nossas escolhas.
E que a gente possa sempre... É por isso que o Mestre Jesus nos disse que a gente precisa orar e vigiar. Por mais que a gente tenha qualidades, perfeito apenas Deus o é. O jovem rico estava cheio de qualidades, como a gente viu no Evangelho, mas mesmo assim tropeçou. Então que a gente não pense que já temos muitas qualidades. Hoje eu estou muito bom, já fui muito pior. Sim, mas tem muita coisa para melhorar. Muita coisa para que a gente possa seguir em frente. Que a gente não desanime da nossa melhora constante, da nossa busca do equilíbrio. E que a gente tenha sempre coragem de seguir em frente. Coragem é uma palavra muito importante. Força para o nosso espírito, para que a gente desanime e possa seguir em frente. Para que a gente possa seguir aqui com a coragem que a espiritualidade nos dá, que o Mestre Assis e o Mestre Jesus possam nos acompanhar.